nós fomos para Blumenau, estávamos voltando e enguiçamos na lama, paramos na lama. E aí nessa história de tirar o carro, a lama nos cobriu, a gente parecia umas mousses. Mas a ideia era essa, assim, o divertido era o que eu vejo hoje em dia, assim, meus sobrinhos, ou que, enfim, tinha a mesma idade que eu tinha na época que eu tinha as Fuscas, eles ficam, não, vamos viajar, não, mas no meu carro só vão 3, senão fica muito desconfortável. Carros legais, sabe, Audi, Golf, e fica essa história, e no Fusca não tinha isso. Eu fui para o Rio, fui quase na Bahia de carro, aliás chegamos na Bahia, né? Aí voltei, foram as viagens mais longas assim. Naquela época a gasolina custava, quando eu comecei a dirigir, custava R$2,50 um tanque cheio, 2 cruzeiros, né? Um tanque cheio. Aí inflacionou, foi para 5 cruzeiros um tanque cheio. Mas um tanque cheio de Fusca, com R$5, você viajava, depois voltava mais 5, quer dizer, não precisava de muito dinheiro para fazer as coisas. Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro. Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inverno. Na época que a gente tinha o Fusca, a gente fazia ainda as greves dentro da USP, foi a época que mataram o Vladimir Herzog, né, que era professor da ECA, a gente fez a primeira greve geral da USP e tal. As primeiras, acho que na época do Fusca, a gente ainda ficava uma coisa meio dentro da USP, as primeiras passeadas eram dentro da USP. Eu lembro que aí uma época, antes da gente começar a fazer passeadas no centro da cidade, a gente invadiu o restaurante universitário. Eu era da diretoria do DCE, a gente transferiu o DCE lá para perto do restaurante universitário, no conjunto ali do CRUSP, que não era a sede do DCE, mas a gente instalou lá para ficar lá perto da mobilização, cuidando do restaurante e tal. Eu lembro que a gente fez uma assembleia lá uma vez, e eu, nessa época ainda tinha o Fusca, e o Fusca estava estacionado no lugar, eu fui na assembleia, falei, levantei as propostas, a votação e tal, saí da assembleia, fui até o estacionamento ali da reitoria, onde estava o meu Fusca, e entrei no Fusca. Tá? Quando eu entrei no Fusca, que era esse ainda da minha mãe, eu morava com a minha mãe ainda na época, eu entrei no Fusca e olhei assim, enquanto estava ali, eu já olhei no retrovisor e vi um cara com uma cara de policial passando atrás do retrovisor e olhando para a placa do Fusca. Aí eu fiquei, enquanto eu ligava o carro, eu fui tirando, saindo de ré da vaga e olhando onde o cara estava indo. Aí vi o cara entrando num carro logo ali adiante, no qual tinha uma outra pessoa. Falei, óbvio que eles são policiais. Aí saí, manobrei o carro e os caras começaram a me seguir meio de longe. Aí eu falei, os caras estão me seguindo, tá? Eu vou tirar um sarro deles. Aí eu peguei, durante uns 10 minutos eu fiquei andando na USP, saí de lá, eu fui andando, peguei a Avenida da ECA, a Avenida da FAO, a Avenida da Economia, fui até a Avenida da Biologia, dei um monte de voltas, fiquei, enfim, eu decidi não ir para o lugar onde eu inicialmente iria, né, para onde eles iam me seguir. Dei um monte de volta, depois de uns 10 minutos, subi, desci essa universidade inteira, voltei para o mesmo lugar onde eu estava, estacionei o carro, desliguei a chave, saí e voltei para o DCE. E aí imaginei, os caras devem estar putos e tal. E de fato ficaram, porque aí no dia seguinte, a minha mãe abre a porta às 7 horas da manhã lá de casa, estão 2 caras do DOPS com a intimação para a gente depor. E tanto foi o problema de seguir o carro, que eles viram que o carro era... Eles viram pela placa, etc., identificaram o carro, não sabiam de quem era o carro, não sabiam exatamente o meu nome, a gente só chamava por apelidos, né? Então eles chegaram lá e eles terminaram levantando a ficha do local e descobriram que os 3 irmãos que moravam lá, os 3 filhos da minha mãe,
Os 3 eram envolvidos na política estudantil, os 3 eram do DCE, os 3 eram fichados. E aí ele chegou e convocou todo mundo para depor. Então fomos todos os 3 lá para o DOPS, passamos um dia lá, um chá de cadeira, depondo e tal, por causa da brincadeirinha de siga o meu Fusca. Quando eu estava na faculdade, eu voltava para casa, morava com meus pais aqui na Prudência. Então eu voltava para a faculdade pela 23 de maio. Era nova naquele tempo. E um dia à noite, as aulas iam até 10 e pouco, devia ser umas 11 horas da noite, exatamente ali onde era a Brahma, aquele viaduto que passa por baixo da Bernardino de Campos, tinha um Fusca antigo parado, igual o meu, prestativo como sempre. Eu parei para ajudar. Na hora que eu desço do carro, um camarada enfia uma metralhadora na minha boca. Aquele carro era na época, regime militar, de subversivos. E para eu explicar que focinho de porco não é tomada, foi difícil. É lá em cima. Será que sobe? Tem que subir, meu filho. Será que a gente consegue chegar na hora? Tenha calma, meu filho. Tenha calma que nós chegamos. Cuidado, cuidado, um buraco aí na vinha. Olha lá no caminho uma vaca. Vaca? Que vaca? Pega por aquele atalho. Cuidado! Cari, pelo sacramento do matrimônio... Só mesmo o senhor, hein, padre? Só mesmo o Fusca, meu filho. Forte, resistente, o Fusca é um carro para você. Estava lá um jovem em Belo Horizonte, véspera de Natal, um dia chuvoso, último da fila. Apareceu um senhor meio maltrapilho, num terno surrado, com guarda-chuvinha, pedindo para ir para uma cidade bastante distante. E todo mundo, ei velho, o que você quer? Ah, eu não vou não, vai ver só. Ninguém quis atender essa pessoa. E o rapaz aceitou. Entraram no Fusquinha e começaram a andar. Começaram a subir a serra. Ficou frio, parar lá para tomar um conhaque, foram adiante. Chegou num ponto que eles estavam na estrada, a chuva, ele ouviu um barulho muito forte. Olhou pelo retrovisor e nos reflexos dos clarões, dos raios, ele viu que havia uma enxurrada descendo. E na frente dele já tinha um rio em curva, com uma poça muito grande. Ele falou, senhor, se segure que se nós ficarmos aqui, nós vamos ser levados pela enxurrada. Ele passou lá naquela da água, passar por cima do Fusca, mas o Fusquinha conseguiu passar e nem morreu. Não deu tempo do motor apagar. E andaram, chegaram numa cidadezinha, ele falou, é aqui que eu moro, tá? Então, o senhor pode me indicar? Me indicou, então, chegou numa mansão. Toda a família já estava esperada. Ele era o patriarca de uma família muito rica. Ele foi convidado para entrar, deram a pessoa tomar banho no quarto, ele participou da ceia de Natal. Não teve como avisar a família, porque naquele tempo o celular não existia, coisa desse tipo. Então, no fim, cantaram, comeram, cantaram, né? E no outro dia, o carro dele estava limpo, reabastecido, e atrás cheio de presentes, aquelas queijos, linguiças, carnes defumadas, e um envelope. Ele falou, olha, esse envelope, por favor, meu filho, só abra quando você chegar em casa. E toda a família dando abraço, porque ele trouxe o patriarca de novo para casa. Ele chegou em casa, a família preocupada, ele mostrou os presentes, todo mundo adorou, ele não tinha dinheiro para comprar coisa daquele tipo. Ele abriu o envelope, tinha uma carta, meu filho, obrigado por você ser tão humano. E tinha um dinheiro equivalente ao que ele ganharia andando de táxi durante um ano.